escutando e agora eu abri o meu. Olá, olá, pessoas, como é que vocês estão? Olá, olá, pessoas, como é que vocês estão? Ai, meu Deus, eu estou. Por que eu estou me ouvindo? Como é que vocês estão? Ai, meu Deus, eu estou. Ah, é óbvio que eu vou me ouvir, porque eu tô com a live aberta aqui também. Vocês estavam me ouvindo duplicado. É óbvio. Tá, agora eu já resolvi. Então, por favor, a primeira coisa que eu sempre peço é olhem aí, vão dando feedback se o áudio de todo mundo tá ok, se não tá, para eu saber onde eu tenho que diminuir, onde eu tenho que abaixar. Então sejam muito bem-vindos, vindas e vindes. Então eu vou começar pela primeira coisa que me lembraram que eu preciso fazer, que é mandar o link aqui lindo, maravilhoso para vocês, para todo mundo que se inscreveu no Gencom ir lá e retirar o ticket. É isso mesmo, né? Tô falando certo. Tá aí o link, vão lá, retirem o ticket para todo mundo ficar feliz, alegre e saltitante. Então hoje a gente tá aqui, eu errei o negócio ali de novo também, daqui a pouco eu arrumo. A gente vai conversar hoje sobre o medo numa mesa de RPG e sobre responsabilidade emocional. Antes de eu me apresentar, vamos conhecer essas mulheres maravilhosas que estão aqui comigo hoje. Óbvio que eu não vou apresentar elas, porque quem é melhor para se apresentar do que elas mesmas, não é mesmo? Então a gente vai começar com a Cecília. Por favor, Cecília, se apresente. Tudo bom, gente? Eu tava falando aqui em off que eu não tenho um canal, mas eu tô aparecendo no canal das pessoas, assim, ataque de oportunidade. Eu faço parte de um grupo aqui de São Paulo chamado Matilha da Garoa, que quando o mundo tá normalizado, a gente faz muito evento focado para iniciante, para poder apresentar RPG e tal. Nesse momento a gente tá de molho, e aí eu tô fazendo algumas coisas e tal. Fora isso, eu sou ilustradora e tenho uns projetos para RPG, mas aí a gente fala, no final eu mando o link direitinho para não atrapalhar no momento. Eu tô de blusa rosa, brinquinho de pentagrama e eu uso óculos. E meu cabelo preto tá comprido aqui, soltinho, porque tá um clima ameno, tá gostosinho hoje. E obrigada pelo convite, Carol. De nada, eu senti inveja, porque aqui em BH tá um forno. Mas tudo bem. Então, Rai, por favor, se apresente. Eu sou a Rai, eu tô pulando numa bola de pilates, então eu não paro quieta. Eu tô usando uma camiseta rosa choque com um dinossauro que eu decidi que eu vou usar todos os eventos da Gencom, em todos os 4 dias de Gencom. Eu tenho metade do cabelo raspado e outra metade curta e cacheada e azul. Então vocês devem imaginar aí, se não estiverem me vendo, que eu sou uma pessoa muito louca. Eu faço... Ai, meu Deus, aquele gatinho. Tem um gatinho atrás da Carol. Eu faço lives aqui na Twitch. Eu tenho feito, principalmente, por enquanto, lives assistindo a CPI. A gente assiste no vezes 2. Eu tenho achado importante difundir essa noção de como assistir as coisas e ouvir as coisas que têm sido ditas e aprender a tirar suas próprias conclusões, ir atrás e investigar, em vez de mastigar, receber tudo mastigado. Além disso, eu faço lives de RPG, eu estou fazendo lives quinzenais de City of Mist, e eu estava organizando essa Gencom e agora eu estou aqui participando dela, um pouco exaurida, mas estamos aqui. Saindo dessa live, inclusive, lá no meu canal vai ter outra que vai ser maravilhosa e eu super recomendo. Então, se vocês quiserem me acompanhar depois, lá na twitch.tv/RayGalvão, ou Rai Galvão, como vocês preferirem chamar. Acho que é isso. Acho que é. Então, agora, Renata, se apresente pra gente. E aí, pessoinhas do chat, eu sou a Renata Ferreira, eu sou uma mulher cis, branca, meu cabelo é laranja, está amarrado porque aqui não está o clima ameno, estamos com quase 40 graus aqui no Goiás. Estou com uma camisa branca, escrito No means no, não é não. E eu estou aqui representando a Contos Errantes, que é uma das equipes que eu faço parte também de produção de conteúdo de RPG. Todas as segundas nós fazemos videocasts, inclusive este mês, olha só, estamos falando lá também sobre responsabilidade emocional no RPG. E também vou começar aí as minhas produções solo aqui na Twitch, no meu canal, também sobre RPG e outras coisinhas más. Maravilhoso. E por fim, eu sou a Carol,
Eu tenho o cabelo cacheado, que tá meio grande. Na verdade, ele tá parecendo um capacete. Esse é o resumo do meu cabelo, tanto que nem dá pra ver o meu headset. Tô com uma camisa, isso é bordô. Aqui passam vários gatos e uma doguinha, então eventualmente vai ter cachorro latino. Eu não vou descrever todos eles, porque eu tenho 9 gatos, então fica um pouco difícil. Se minha cachorrinha aparecer, eu descrevo ela, mas ela é basicamente branca com umas manchas pretas no olho, assim, como se fosse uma máscara. Ela é muito fofa. Que mais que eu tenho pra falar? Eu de vez em quando tô começando a jogar coisa aqui, então de vez em quando eu jogo GTA RP. Se vocês querem ver uma pessoa que não sabe o que tá fazendo e que todo dia morre de um jeito diferente ou algo muito louco acontece, venham me ver jogando. Mas o que? Eu gosto de RPG e pretendo trazer mais RPGs pra cá. Inclusive hoje, mais tarde, eu vou estar lá no canal da Raijo conversando sobre RPG de panfleto às 9 da noite, então vão lá que vai ser muito legal. E segunda eu vou estar lá na Contos Errantes conversando sobre responsabilidade emocional também. E amanhã a gente vai estar aqui de novo conversando sobre narrativa compartilhada, que vai ser super sensacional, porque é meu estilo favorito de narrativa de RPG. E seja todo mundo bem-vindo, vindas e vindes. E hoje a gente vai conversar sobre o medo do jogador, responsabilidade emocional. Mas por que raios eu resolvi convidar essas pessoas maravilhosas para virem aqui conversar sobre isso? É muito simples, eu tô gostando muito de RPGs de horror, terror. E tem 2 sistemas que estão morando no meu coração atualmente. Que é a Noiva do Barba Azul, que ele é lindo, maravilhoso, sensacional. E a Cult. E a Noiva do Barba Azul, especificamente, uma parte do livro, ela fala sobre usar os medos, as coisas que trazem aflição das pessoas que estão jogando, e levar isso pra dentro da mesa. Então eu pensei, por que a gente não conversa como é lidar sobre isso? Porque afinal não é algo que me pareça muito fácil. E por fim, né, eu gosto de coisas que são polêmicas, porque é legal. Tretas e polêmicas são muito legais de serem discutidas, gente. É o resumo da obra. Desculpa. Então, pra gente... eu esqueci de falar uma coisa. Eu tenho uma caneca muito bonita e ela é de madeira. Obrigada. Então, pra gente começar, eu quero perguntar uma coisa pra vocês, assim. Vocês acham que é sustentável trazer o medo, tipo, o desconforto, aquilo que deixa os jogadores desconfortáveis pra dentro de uma mesa de RPG e lidar com aquilo ali? Acha que é o quê? Qual foi a primeira palavra? Sustentável. Sustentável, bom. A palavra insira aí as palavras que vocês quiserem, sabe? Eu vou dar um exemplo super meu. Eu não gosto de insetos. Então, eu não gosto mesmo de insetos, assim. Então, se alguém me pergunta, né, antes de uma mesa assim, o que você não quer ver? Eu vou falar assim, eu não quero fotos de insetos. Por favor, não coloque. Eu não me importo se tiver um inseto, eu não me importo de você descrever esse inseto, mas eu não quero ver nenhuma foto desse inseto e eu não quero que de nenhuma maneira ele encoste em mim. E é só isso, só meu problema. Porém, tem uma coisa que eu uso muito quando eu tô narrando terror, que é brincar com essas sensações de insetos também. Então, por exemplo, imagina você tá num quarto escuro, assim, e aí você ouve as patinhas de uma barata. Você tem certeza que é uma barata, porque você sabe quando tem uma barata no seu quarto, entendeu? E aí você ouve a patinha da barata andando e sente o cheiro da barata. Isso, para mim, já é medo e aflição o suficiente. Então, você traz uma coisa que é uma aflição da pessoa sem precisar ser invasivo. Você não precisa falar, imagina uma barata dentro da sua boca agora. Que não vai ser legal, não vai ser agradável para ninguém, vai ser extremamente invasivo, vai ser muito desconfortável de um jeito muito desagradável. Mas existem medos e aflições que passam por isso e que são comuns do nosso dia a dia. Imagina você tá sentado de costas para uma janela e tem alguma coisa ali arranhando. Você olha, é um galho assim arranhando, e você tem a sensação de que alguma coisa lá fora olha para você. Isso todo mundo conhece, mas você não precisa ser sacana, entendeu? Eu acho que tudo é sustentável se você não é um babaca. Eu passo... Uma coisa que eu tenho percebido é que as pessoas que gostam de estar ali no jogo de terror o jogo em que necessariamente o narrador vai ser sacana com os players, né, em que envolve muita puxação de tapete e sustos e tal, é que as pessoas sempre têm sensações dessas que elas gostam e que elas têm sensações que elas não estão afim mesmo, assim. Porque aí já começa a deixar de ficar divertido.
Então, eu costumo falar duas coisas, assim, que é para deixar isso sustentável, né? Que é, a gente vai fazer aqui o combinado no início do jogo, mas eu não quero que vocês abaixem a guarda de vocês hora nenhuma. Porque isso aqui é o que vocês sabem. Mas pode ser que a gente descubra alguma coisa no meio do caminho. E aí, eu não quero que vocês abaixem a guarda, sejam pegos de surpresa e fiquem passando mal sem falar comigo, né? Então, eu já deixo esse aviso, porque as experiências que eu tive que deu errado é porque justamente as pessoas descobriram durante o jogo que aquilo não era legal. Sempre acontece, né? Durante o jogo você acha, não, isso é tranquilo, tem problema não, pode trazer, vem. Aí você chega e você fica, isso não era tão legal quanto eu achei que ia ser. Aí fica aquela coisa, tipo, eu saio, eu continuo, o que eu faço? É sempre um rolê muito complicado, eu acho, assim. O medo não só dentro do RPG, mas o medo e as fobias das pessoas é sempre algo que você não conhece, pode não conhecer, você às vezes não conhece todos os seus próprios medos. Então, quem está mestrando e quem está jogando esteja sempre preparado para esses momentos em que você descobre uma coisa nova e o que fazer nessa situação. Né? Justamente isso, criar essas ferramentas de segurança para aconteceu isso daqui, tá? Para onde a gente vai, como que a gente lida com isso daqui. Então é muito delicado, é por isso que a gente precisa de muitas lives, muitos canais e muitas discussões sobre isso, justamente para a gente trocar essas experiências de como lidar com tudo isso e ainda sabendo que vão surgir situações novas que você nunca passou antes. Eu gosto muito do termo desconforto, sabe? Pelo seguinte, eu acho que às vezes tem situações que vão acontecer dentro do RPG que vão te deixar desconfortáveis. Mas é aquele desconforto que assim, você tá desconfortável ali, você tá na ponta da cadeira ali durante a mesa, você consegue sair dali e continuar de boa. Curtindo, talvez, não sei se curtindo vai ser uma boa palavra, mas vou usar ela. Curtindo o desconforto que você acabou de viver, sabe? Curtindo aquela tensão que você acabou de viver. Só que eu tenho pensado muito em como essa linha é muito tênue. Até onde você consegue ir para que aquilo continue sendo saudável, continue sendo ok para todo mundo. E quando você ultrapassa essa linha. Eu tenho pensado também em como isso acaba sendo uma... Eu não sei, acaba sendo uma ação em conjunto de todo mundo que está envolvido na mesa. Não só de quem está narrando. Óbvio que quem está narrando tem ali, ele tem um poder, ele tem uma representatividade que... Representatividade não, né? Mas ele está numa posição que talvez seja cobrado, tem um poder maior, eu não sei se é o certo que palavra usar. Acho que uma mediação, né? A pessoa que narra, ela está numa posição de mediação, de árbitra, né? De fato, é quem está vigiando, né? O que está acontecendo no fim das contas. E querendo ou não, a menos que o RPG tenha alguma mecânica para isso, o mais comum é que quem vai trazer elementos para a cena seja o narrador, né? Então ele tem um certo... Eu gosto de olhar para o narrador como motorista da vez, assim. É aquele que vai ficar sóbrio e acompanhar e ajudar todo mundo a navegar aí essa loucura. E de alguma forma a pessoa responsável em pisar no freio, ou acelerar, ou ir mais devagar, prestar atenção nas placas. Ver se tem alguém passando mal. Ótima analogia. Gente, é uma analogia muito sensacional. Vou levar pro resto da minha vida agora. Muito bom. É melhor, né? Porque aí eu acho que não fica uma coisa tão vertical também, né? Porque o narrador, sendo o motorista da vez, ele também vai beber em algum outro momento, assim. Então tem... E ele também tá lá porque ele curte, de alguma maneira. Então, não deixa de ser, eu acho, uma coisa meio paternalista, maternalista. Deixa de ser aquele grupo que está sempre procurando uma pessoa para ser responsável por toda a diversão e felicidade deles, ou por todas as sensações que eles tiverem. E eu acho que olhar para o terror, entrar numa aventura de terror, né? Aceitar entrar numa aventura de terror e aceitar narrar uma aventura de terror, tem que passar por esse compartilhamento de
vamos todos ser responsáveis pela segurança do grupo. Então, eu vou dirigir aqui, eu não vou beber, então eu estou me cuidando e tal, mas você não vai aloprar. Então, você não vai fazer mal a si mesmo, não vai fazer mal aos outros, então vamos lá, se comporte. Eu acho que tem uma troca, né, que envolve isso. Pois é, assim, tem uma questão que, assim, e isso vem ao longo do momento em que eu decidi começar a narrar até hoje, que eu venho construindo, que foi algo que eu passei por, desse rolê de estabelecer limites até onde eu também consigo ir enquanto narrador. Porque por mais que... É aquilo, né? O papel que eu normalmente ocupo é o papel da pessoa que está narrando. Então eu vou falar desse papel porque é o que eu tenho mais familiaridade com. Porque às vezes uma coisa que eu percebo é que muitas vezes quando eu pelo menos estava narrando, eu me colocava nesse papel de estar ali para agradar as pessoas que estão jogando, sabe? E esquecia dessa coisa de me agradar. Então até onde dá para ir também para manter as coisas numa situação... Eu gosto da palavra saudável, então vou continuar usando a palavra saudável. Numa situação saudável, sabe? Eu tava conversando com um amigo meu tem pouco tempo, assim, que eu acho que praticamente tudo a gente consegue trazer pro RPG. Assuntos tensos, assuntos que causam desconforto, que causam algum tipo de angústia. Mas quão difícil é real trazer isso, e se a gente realmente está preparado, não só quem está narrando, mas também quem está jogando, assim. Porque é uma coisa que eu fico falando com ele, assim. Tem coisa que eu não jogaria com todo mundo, simplesmente não dá, e tem coisa que eu não conseguiria jogar. Eu acho que se a gente pensa na Noiva do Barba Azul, que é um sistema lindo, maravilhoso, que eu acho que todo mundo deveria conhecer, vocês não precisam jogar, gente, mas conheçam o sistema, tá? Porque eu acho que não é um sistema para todo mundo. Ele simplesmente não é um sistema para todo mundo. Mas tem os sistemas que só de você ter lido ele, você já cresceu, assim. Pois é. Você aprende coisa nova. Tem uma coisa muito grande aí de... Quando você está montando o seu grupo, e eu acho que, dando um passo para trás um pouco, a gente, como pessoas que levantam discussões de RPG, a gente tem esse papel de apresentar ferramentas para as pessoas, né? Então, quando você está montando o seu grupo, não basta só você pegar pessoas que você acha que vão curtir o jogo, mas são pessoas que você confia que vão usar as ferramentas que você conhece, que você acha que tem que ser usadas para o jogo rolar, né? Bate um pouco ali naquela discussão de mesa segura e tal, que a mesa segura não é a mesa que não aborda o tema, é a mesa que aborda o tema com inteligência emocional, inteligência estratégica, com um bom e velho bom senso, que falta muito. É verdade. E buscando um pouco, voltando um pouco na analogia que a Rai trouxe, e um ponto que a Carol trouxe da pessoa, de concentrar as responsabilidades na pessoa narradora, esse é um grande perigo, né, que também tem que ser sempre relembrado, de que a pessoa que narra, ela continua estando sujeita a todos esses gatilhos, a todas essas coisas, porque os jogadores vão trazer também elementos novos, especialmente na narração que é compartilhada, na narração que é colaborativa. E pegando a analogia, tipo, não adianta a pessoa que está dirigindo conferir se todo mundo está com cinto de segurança e ela não estar. Porque se algo acontece com ela, descarrilha tudo, né? É verdade. Então, esse lembrete para os jogadores de também estejam atentos aos sinais que quem mestra está dando é muito importante também. É verdade. E principalmente sinais de desconforto, né? Eu acho que... eu estava pensando esses dias, uma amiga minha me mostrou... Eu via o formulário de segurança de uma mesa dela, né? De aviso de gatilho e tal. E ela falava assim, olha, por exemplo, eu não gosto de violência contra animais de nenhuma maneira. E eu fiquei pensando, eu não me importo, tá? Não me importo de narrar, sei lá, e um bicho morrer. Não vou descrever um bicho morrendo, porque eu acho muita sacanagem, muito desnecessário. Mas eu não me importaria. Mas aí eu fiquei pensando, nossa, imagina que cozice se alguém coloca um bicho passando mal, assim, sabe? Uma violência, coloca justamente esse gatilho. E aí eu pensei quantas vezes na minha vida narrando, e antes de eu, né, ser a Raíssa de hoje, assim, quantas vezes eu já não narrei para homens e eu passei por momentos de tanto desconforto
quando eu estava conduzindo a aventura de uma maneira e eles vinham com as coisas mané deles, assim, sei lá, dar em cima da sua NPC, ou qualquer coisa assim, matar todos os seus amigos. Uma vez eu estava numa mesa, num evento, e as pessoas, elas estavam sendo só babacas, assim, sabe? Elas só queriam jogar de um jeito babaca. Tinha uns 2 jogadores novatos que estavam querendo jogar, e tinha uns outros jogadores que estavam tipo, só cagando o negócio, e eu fiquei pensando, caraca, cara, por que a gente não tem regras mais claras em relação à sensibilidade do narrador? Por que a gente não respeita? Por que eu aguentei aquilo? Por que eu dei um jeito e contornei? Por que eu não olhei e falei, bom, pau no seu cu, vai embora, assim, né? Não, total. Eu também já tive ocasiões, tipo assim, que eu gosto muito de narrar Vampiro, e Vampiro é esse jogo super problemático, que as pessoas gostam de perder a noção. Uhum. E aí você bota aquele NPC assim que tá escrito na cara dele, tipo assim, vítima. Que é tipo, ele é um bolinho, ele é incapaz de machucar qualquer pessoa. Ele tá ali pra, tipo, alguém apertar ele um pouquinho, ele soltar informação. E os jogadores são desnecessariamente violentos com ele, sabe? E aí você fica... Eu devia... será que eu não fiz isso óbvio o bastante, assim? Não, tipo... Cara, uma coisa que eu aprendi quando eu narrei A Noiva do Barba Azul, e que desde então eu comecei a ver essa coisa de narrar não só terror e horror, mas narrando qualquer coisa que envolva medo, sabe, para as pessoas, é conversar com elas para ver o que elas querem. Tipo, aqui, vamos conversar agora? Me digam o que causa desconforto para vocês, que vocês acham que é ok trazer. Porque a vibe da Noiva do Barba Azul é toda essa, assim. No início você tem que ter uma conversa com as pessoas e você vai levantar, assim... o que te causa desconforto? Aí as pessoas falam, e se vai necessariamente, não necessariamente, né, mas a proposta que o livro traz enquanto proposta é isso, você trazer aquilo pra dentro da mesa. E eu fico me perguntando como é possível fazer isso se você não conversa com as pessoas antes. Você não sabe o que elas querem, o que dá pra ir, sabe? Não sei. Eu acho que tem os RPGs que propõem muito mais uma experiência do que eles pensam de fato em como vai ser o jogo. Porque a proposta do Barba Azul, e aí eu acho que é importante entender isso, você não joga um jogo sem entender e explicar a proposta desse jogo. Então, a proposta do Barba Azul é causar desconfortos e viver uma história muito ruim, muito desconfortável, mas que vai trazer reflexões acerca do mundo. Mas, assim... não tem como você entrar nesse jogo sem saber disso. E não tem como você narrar esse jogo sem explicar claramente essa proposta. E eu acho que nem na hora em que a mesa está acontecendo, mas na hora em que você chama a pessoa para jogar essa mesa, né? Eu lembro que, por exemplo, eu fui chamar a Carol para jogar uma mesa de rastro de Chululu lá com a gente. Chululu. Que vai ser dia 30 e 31 Todo dia um novo apelido. Vai ser dia 30 e 31 de outubro, lá no Outubro Rosa da Biblioteca. E eu chamei ela e eu mandei, o resumo da mesa é esse, e eu chamei essas pessoas, assim. E foi isso. Eu acho que a gente tem que se habituar a trazer, a naturalizar tanto a conversa sobre os seus medos e os seus gatilhos, quanto a conversa sobre a proposta do jogo. Se eu tivesse chamado alguém... Eu lembro uma vez eu chamei a Naomi, do Contos Lúdicos, eu chamei ela para jogar... Era Estrade. Era, sei lá, era uma campanha longa de Estrade. Nossa, que ideia errada, gente. Faz muito tempo isso. E aí ela topou e tal, e aí ela entrou no grupo e ela viu que não estava na vibe dela. Daí ela virou para mim e falou assim, olha, não está na minha vibe, eu vou sair. Cabe a mim, como narradora, o papel de acolher ela nesse momento, mesmo que eu tivesse ficado muito irritada, o que eu não fiquei, porque não me afetou de maneira nenhuma, mas mesmo que eu tivesse ficado incomodada, é o meu papel naquele momento acolhê-la e dizer, não, tá tudo bem, beleza, porque a verdade é essa, você quando faz uma mesa, você tem uma proposta para sua mesa, você tem uma ideia para sua mesa, você tem um sistema específico, esse sistema tem uma proposta, ele tem uma ideia, e você tem que deixar isso claro antes
do jogo começar, antes do convite para o jogo ser aceito, antes de entender como essas coisas funcionam. Isso tem muito mais a ver com respeitar o terror e com fazer um terror saudável do que sentar para conversar, que também tem muito a ver, também é muito importante, mas sentar para conversar na sessão zero. Sessão zero é importante, a sessão zero é foda, mas entender a premissa do seu jogo e divulgar bem essa premissa desse jogo também é muito importante. Eu diria que divulgar / construir ela para você também. Porque nem sempre você que está narrando, você sabe exatamente o que você vai fazer e como que a coisa vai ser, assim. Ter isso claro é importante para você saber que tipo de coisa você quer dentro da mesa. E aí eu vou falar por mim que eu saí de narrar um tipo de coisa para agora eu tô na vibe do terror horror. Porque eu não sei, tá? A vida só funciona assim. Você muda e é isso, tá tudo bem. E eu cheguei no momento que eu falei assim, ó, eu quero narrar isso, a vibe é essa, e tem algumas pessoas que eu não quero que joguem minhas mesas, porque eu sei que elas não vão comprar o que eu quero pra mesa. Tem isso também, Porque eu acho que tem isso, assim, as pessoas têm que comprar a ideia da mesa, sabe? E se não comprar, tá tudo bem também. E quão feliz a gente seria se as pessoas só virassem e falassem, não tô nessa vibe, vou embora. Porque, Porque, infelizmente, tem o cara que ele só quer estar ali porque, sei lá, os amigos dele estão jogando, ou porque ele não tá fazendo nada naquele horário, e você chamou ele já, e ele não vai pular fora, e ele também não desempata, né? A coisa toda. E aí também. E muitas vezes é a pessoa que, tipo assim, você avisa que é um jogo de um certo tipo, que tem uma certa pegada e tal, e a pessoa não tem a esportiva pra receber exatamente aquilo que foi prometido, né? Então é tipo, querer jogar terror e ficar puto que o personagem morreu. Tipo... Mas eu acho complicado. Eu ainda estou e vou ficar constantemente tentando aprender mais em relação a essa questão de você... Esse diálogo para buscar na pessoa os limites dela. Especialmente quando são pessoas que não são seus amigos, que não são a sua bolha de jogo. Porque, assim... Eu percebo, nem tanto das jogadoras das minhas jogadoras mais frequentes, mas dos outros grupos que, assim, a maioria, quando você vai conversar ou em grupo ou individualmente sobre os medos, sobre as fobias, temáticas que querem que sejam vetadas, a pessoa quase que em reflexo diz, tô de boa, pra mim qualquer coisa tá de boa, é isso. E assim, é irrealista dizer isso. E às vezes eu tento abordar de forma individual, é outra conversa. Aí começam a aparecer as listas, as nuances. Inclusive já aconteceu uma vez que eu fiz essa abordagem individual com os jogadores e eu descobri, a pessoa se sentiu à vontade para partilhar comigo, de um medo que a pessoa tinha, que no caso tinha o namorado dela estava na mesa também, de um medo que a pessoa tinha que nenhum namorado sabia. Então eu ainda tive que contornar os assuntos sem dizer de quem veio aquela limitação, de quem veio aquele limite, sabe? Então, estejam pessoas que vão narrar aí, estejam preparadas para essas surpresas, vamos dizer assim, e estejam preparados para entender que às vezes a pessoa só não se sentiu à vontade de partilhar aquele medo, aquela fobia com você, mas ela estava lá, sabe? Então é difícil, é complicado. Eu gosto muito de... Bom, tem duas coisas que são úteis também, que são o formulário anônimo, né? Eu acho que é bem válido mandar um formulário anônimo. Eu não narro muito para as pessoas que eu não conheço, principalmente hoje em dia. Assim, eu raramente abro mesa para geral e tal, porque eu tenho pensado sempre muito dentro dessa questão da proposta mesmo. Tipo, o que eu quero narrar, como é que vai ser essa aventura e quem eu quero que jogue. E aí eu sempre pondero e convido as pessoas pensando, eu poderia encaixar essa... Então, eu tenho uma lista enorme de gente que eu gostaria de chamar para jogar, mas às vezes eu quero fazer uma mesa que fala assim, não, essa pessoa vai encaixar melhor. Então, eu vou... um dia eu vou conseguir chegar em todo mundo, mas por enquanto eu estou aqui. Mas a ideia de, por exemplo, se eu tivesse aberto uma mesa agora na Gen Con, né? Coisa que eu não fiz.
Se eu tivesse aberto uma mesa para o público agora na Gen Con, eu teria colocado os temas que eu vou falar. Então, eu vou falar sobre isso, isso, isso e isso. Então, se não quiser, não venha. E aí eu acho que já é mais fácil. Então, para evento, principalmente, eu fui aprendendo a fazer assim. Eu acho que é diferente de quando você já chama as pessoas especificamente pensando naquele negócio, que aí eu já vou lá e converso diretamente com a pessoa. Eu sempre sento com um grupo e falo, olha, essa é a minha proposta, isso é o que eu estou pensando, não vai acontecer isso, 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 isso aqui de maneira nenhuma. E aí eu vou e converso com as pessoas individualmente, pergunto se elas têm alguma coisa. Mas isso é porque eu estou fazendo um convite muito particular, assim, muito direcionado. Quando eu tenho uma história e eu vou abrir uma mesa para o pessoal, no geral, eu falo, vai acontecer isso aqui, é isso aqui que vai acontecer, fora disso não vai sair. E aí Sim. eu controlo para que não saia mesmo. Eu falo muito para as pessoas que a gente tem que ter um certo protagonismo na nossa segurança, né? Que é não esperar que esse conceito abstrato da segurança caia do céu, porque o narrador é um ser iluminado pela desconstrução. E também que o jogo nunca vai dar errado, porque é um jogo e tal. Então você tem que ter um certo nível de autoconhecimento ali, de tipo, onde dói, onde eu acho que dói, reconhecer que tá começando a doer, apesar de ainda não ser exatamente um gatilho. Uhum. E ter essa comunicação. Assim, da minha parte, eu tento ser uma narradora que pergunta. E eu faço muita cena fechada com alguns jogadores em específico, quando eu sei que o jogador gosta de um negócio mais polêmico. Como sempre, Vampiro rola muito isso, né? Que eu sei que às vezes um jogador quer jogar um tipo de relacionamento, um tipo de cena, e aí eu vou lá, jogo só com ele no texto ali, e depois a gente vem pra mesa e a gente discute só por alto e tal. Mas eu gosto de lembrar os jogadores que eles têm que estar ativamente sintonizados no jogo pra ir me falando e percebendo o que tá acontecendo, assim. Porque a gente tá numa sociedade que banaliza a violência de vários jeitos, né? Tanto na comunicação, quanto no tratamento uns com os outros e tal. E aí, às vezes, o limiar entre isso tá engraçado porque é surpreendente e é sacana de um jeito divertido, e isso não tá mais engraçado, às vezes é muito tênue, né? Não, pode ir. Não, pode ir. Não, e é isso, assim, a gente... eu gosto de bater muito na tecla também que às vezes a mesa insegura não é só não é uma sacanagem, não é um negócio, um crime que aconteceu, é um negócio que aconteceu, e assim, a gente vai trabalhar isso para fazer melhor da próxima vez. Então, se o narrador sabe que você não gosta de algo, ele coloca, tem um nível de mau caratismo aí, né? Mas, cara, a gente nunca tá preparado pra, tipo, tá 100%, ter uma experiência 100% agradável no RPG, porque os gatilhos vêm, os personagens são imprevisíveis, seus colegas... Cara, tem gente que muda completamente de personalidade quando desce o véu da narrativa, né? Total, total. E aí você não... Tipo, tem gente que... Você acha que a galera vai ter o bom senso de, não, esse grupo aqui eu acabei de conhecer, eu vou pegar leve. Não, tem gente que só não pega leve. É foda. É muito louco, você acha que vai ser super de boa e tal, aí de repente tá o povo lá, tipo, tentando te matar por motivo... Tô afim. Passando por cima do consenso do grupo todo, assim, sabe? Tipo, você fica... Amigo, tudo bom? Educação. Sim. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, em especial quando eu converso com... Tipo, quando eu converso com as pessoas, principalmente quando se usa formulário anônimo, é passar pra todo mundo as coisas que não vou ter, sabe? Que é um rolê que eu particularmente acho legal de fazer, porque aquilo... Eu acho difícil quando eu tô narrando, eu ter a responsabilidade de tudo e cortar tudo. Eu acho importante todo mundo que tá jogando, assim, saber até onde eles vão, porque senão eles só vão, o povo só vai, gente. Eu falo disso porque eu sou assim também, eu só vou. Se me der liberdade, eu tô indo, assim, saca? Ok, a gente tem os limites, mas a gente só vai. Se você não, e tem umas coisas que não é só questão de ser muito específico, é porque eu acho que ninguém tem bola de cristal pra saber o que vai causar desconforto pro outro. Ninguém tem bola de cristal pra saber o que vai acontecer. Então, se a gente não fala, fica muito difícil. Se a gente não... Aquele rolê de coloca na roda mesmo, fica muito difícil pra conseguir lidar com isso.
E mais importante que isso eu acho que é todo mundo que está ali jogando, que faz parte, ter a sensibilidade de saber que tá tudo bem em algum momento as coisas não estarem bem, tá tudo bem a gente simplesmente em um momento específico não querer aquilo, mesmo que no início a gente tenha falado o que queria. Porque acontece, gente, a gente muda de opinião, sabe? As coisas simplesmente mudam. Inclusive, anotei alguns tópicos, assim, de coisas dessa pauta, desse assunto, e inclusive uma das frases que eu anotei é exatamente isso. A frase é fluidez de tudo. É ter essa ciência de que tudo pode ser fluido no que está acontecendo na mesa. Pode mudar o seu humor, pode mudar a sua vontade, pode trazer uma memória que você não sabia que estava ali, pode ser que de manhã, quando você confirmou a sua presença, você estava de um jeito, na hora da mesa descarrilhou as outras emoções, outras situações. A fluidez no diálogo entre os personagens, entre os acontecimentos ali. Então, assim, é se distanciar o máximo possível da ideia de que o RPG é uma caixinha fechada, é um livro de regras impressas que não muda nada, não se altera nada, não se negocia nada. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto no RPG é justamente não ser isso, é justamente a fluidez de tudo e das situações, que uma das situações clássicas é a de que quem está mestrando vai lá, planeja, faz história, faz gravura, faz música, faz mapa, faz tudo, os jogadores fazem absolutamente nada do que você planejou e tá tudo bem, sabe? É você aproveitar essa fluidez, é você entender que você deu ali a oportunidade dos seus jogadores, das suas jogadoras se sentirem livres para explorar e para criar dentro daquele mundo, sabe? E se não tem isso no RPG, para mim, não tem graça, sabe? Eu nem vou. Pois é, assim, não assinei para isso, assim, não me inscrevi, né, para isso. Duas coisas que eu queria comentar. A primeira é que, tipo, eu acho que isso da gente pensar em fluidez não tá só pra RPG de horror, sabe? Pensar que agora tá ok, depois não tá. Mas é tipo, qualquer tipo de... Até se você quer jogar um negócio que é pura comédia, que é pura avacalhação, como diriam os amigos meus, isso vai acontecer, vai chegar um momento que é tipo, cara, não, cansei, não tá engraçado mais não, sabe? Vamos parar. Não é só quando você tá jogando RPGs que são mais sérios, independente do tipo de seriedade que ele tá trazendo, assim. Aquilo, né? É saber lidar com a coisa. Aí eu quero trazer uma ilustração que talvez ela não funcione, mas pra mim ela funciona. Então eu vou usar ela. Que pra mim jogar RPG e tentar lidar com isso é tipo quando você tá na água. Você tá, sei lá, num rio, você tá no mar. Eu gosto de mar, então eu vou usar o exemplo de mar. Aí você tá no mar. Aí você vai até um lugar que você ainda consegue colocar o pé no chão. Você pode saber nadar ou não. Eu não sei, então eu vou considerar que eu não sei. Aí você simplesmente tira o pé e fica lá, deixando a onda te levar pros lugares, sabe? Só que você tem como sair dali, porque você sabe que você tá num lugar que é suficientemente raso para você colocar o pé no chão e sair se algo der errado. E quando eu penso em narrar RPG com temas que podem, não só com temas que podem ser sensíveis, mas também temas sensíveis, mas principalmente temas sensíveis, para mim é isso, assim. Eu tá num lugar que eu sei que eu tô indo, eu tô me deixando levar, só que eu tenho a possibilidade de sair, eu tenho a possibilidade de simplesmente mudar. Tipo, aqui não tá bom, levantei, andei assim até um outro lugar e ali tá melhor, sabe? Porque eu gosto dessa de caos, assim, de lidar com o inesperável. E quantas vezes você não estava no raso, nadando no mar e ficou apavorada e não quis sair? Aham. Minha cachorra, ela concordou, provavelmente. Que foi, Gerry? Não sei, tá latindo. Mas você tá ali, aí de repente, gente, onde é que eu tô? Você não sabe, então você pode não saber também onde é que você tá. E é isso, tá tudo bem, né? Aproveitando a metáfora, o mar tem essa coisa de que você tá ali, você tá de boa, e tá tudo tranquilo, mas quando você vê, você já tá, tipo, deslocado horizontalmente na praia, onde você tava ali. Você já tá lá longe, aí você tem que voltar andando e tal. Então tem essa coisa do... Mesmo que você esteja com tudo certo, você tá indo pra um lugar imprevisível, assim. Não, total, sei lá, pode vir a água bater no seu olho e de repente aquilo que tava super agradável, você fala, não, eu tenho que sair daqui agora, sabe? Mano, eu já tomei tanto caldo no rasinho, saca?
Mas o que a Renata estava falando de fluidez também, eu penso, porque o próprio conceito de consentimento é fluido, né? Então, até onde você topa ir, muda com o momento. E jogar RPG sempre foi meio que um improviso, né? Então, eu acho que você sempre tem essa noção de que as coisas podem mudar a qualquer momento. Exatamente o que o Renato estava falando, inclusive. Estou só repetindo o Renato, porque foi excelente. Estou aqui pensando agora. Mas realmente muito doido o quanto isso faz sentido e o quanto olhar para isso. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, e aí ela cometeu algum erro em alguma coisa assim, e tipo, em relação a mim, ela estava me pedindo desculpas e tal. Aí eu falei, cara, por que você não é tão gentil consigo mesma quanto você é comigo, assim, sabe? Eu tô cagando, não me importo, tá tudo bem. E aí eu fiquei pensando isso também, por que eu, como narradora, hoje em dia eu acho que eu tô muito melhor, tá? Mas por muito tempo eu fiquei pensando assim, eu não fui gentil comigo, eu não respeitei o que eu de fato queria narrar, o que eu de fato estava interessada em trazer, para quem eu queria narrar. Tem uma parada que eu não faço, que é abrir mesa paga, né? E eu tenho não aberto também mesas em eventos recentemente, mas eu não estou disposta a entrar numa parada que não vai me acolher agora. E eu não estou disposta a jogar uma mesa que não seja a sensação que eu quero passar, a sensação que eu quero viver com aquelas pessoas. Então, por muito tempo eu não respeitei esses limites. Eu estava, não, eu preciso fornecer a melhor experiência possível para os outros. Mas reparar que eu preciso ser gentil comigo e ser tão boa narradora comigo mesma quanto eu sou quando eu estou com os jogadores, me ajudou muito a não ter aquele famoso burnout, não aguento mais narrar, quero que morra. Assim, então, na verdade, passei por ele, mas já estou sobrevivendo aqui. Eu me identifico. Famoso TPK de misericórdia. Aquele famoso, você está com 5 mesas por semana, 2 delas no mesmo dia. Então, nossa, pois é, assim, pois é. Porque eu acho que quando você não vai respeitando essa ideia do o que você quer jogar exatamente, você acaba entrando em mais jogos do que você aguenta, porque você está sempre procurando suprir uma necessidade, uma parada que você quer jogar e que você não consegue, porque você não respeita esse seu desejo de jogar ali aquela coisa específica. Diferente de se você é loucamente viciada, que nem, sei lá, a Andressa do Beholder Cego, que joga 37 dias de semana, porque ela quer mesmo, ela quer todas aquelas experiências ali. Mas digo de narrar assim mesmo, eu estava entrando em muitos jogos, eu estava topando narrar muitas coisas, e eu fui reparando melhor nos meus momentos. Então, fluidamente assim também, sabe? Eu já joguei muito D&D, agora eu não quero mais nem ouvir falar. E agora eu sei que eu estou traduzindo o City of Mist, então eu estou narrando só City of Mist ou RPG de panfleto, que é Carol, sabe? Então, assim, a vida vem em ondas, como o mar e tal, né? Todas as nossas reflexões. Assim. Eu penso muito isso. Narrar também é fluido, narrar também é um oceano, e você também tem que tomar conta de você mesmo como narrador. Cara, total, assim, como eu disse antes, o papel que eu mais experienciei e estive é o papel de narradora, então acho que eu posso falar dele muito mais do que de jogadora, assim. E jogadora, eu sempre fui a pessoa que escolheu muito, sabe? Tipo, não, vou jogar isso não, isso vai ser chato, vou jogar aquilo que aquilo é legal. E como narradora, durante muito tempo eu não escolhia, eu só ia, assim. Mesmo que eu seja a pessoa louca que quer narrar tudo e quer narrar, tipo, RPG de formiga, gente, alguém joga RPG de formiga comigo, por favor, obrigada. Jogo, me chama, meu Deus, é formiga? Eu quero. São formigas filósofas, o rolê é esse, você vai discutir sobre assuntos da vida, sei lá, tipo... quero, é tipo a Bug Life, eu quero. A vibe sei lá, a gente vai discutir, por exemplo, se as formigas operárias deveriam tomar o poder, sabe? E a rodada acaba quando você acha que não tem mais o que discutir. Que eu participei de uma mesa da Carol, de Threadbare, em que eu assisti a cena de um ursinho de pelúcia e um peão de luz discutindo sobre livre-arbítrio. Entendeu? Nossa. Ai, Carol, uma discussão de mente. Carol me odeia. Carol me chama dos jogos mais legais, meu Deus.
Eu chamo, eu vou voltar a narrar essas coisas estranhas, assim. Isso que eu tava falando, é o tipo de RPG que eu gosto, sabe? Eu gosto de narrar coisas estranhas e sempre ter umas pegadas meio nada a ver com as coisas. Só que eu demorei muito tempo pra entender isso e pra aceitar e pra respeitar esse momento. Pra respeitar também que, às vezes, eu quero, igual na agora que eu tô numa vibe meio horror, ou que eu tô na vibe de jogar uns RPGs que são mais sérios, que eu quero isso, sabe? E aí eu encontrei uma dificuldade, que é tanto a dificuldade de eu aceitar isso e de eu lidar com isso, quanto das pessoas que já jogavam comigo com frequência, gente que queria jogar comigo, também aceitar isso e de eu virar e falar assim, olha, a vibe do que eu quero narrar é isso, cara. Desculpa, mas não vai rolar você jogar, porque você não tá nessa vibe, sabe? Aí eu fazia esse papel, mas tudo bem. Porque aquilo, né, a gente... Tá, isso vai soar como cobrança, então eu vou tentar fazer isso não soar como cobrança. Eu acho que é importante a gente se conhecer e a gente saber até onde a gente quer ir, o que a gente quer ir, pra gente dar conta também e a gente não se colocar em situação que a gente não quer estar, sabe? E da gente também dar conta de virar e falar, não tá legal mais, valeu, falou, até a próxima, ou talvez daqui um tempo eu esteja bem, então vamos mudar isso aqui. Porque eu entendo também que isso é algo muito difícil de fazer, como foi difícil pra mim que tava ali narrando fazer, como também é difícil pra quem tá jogando fazer, porque do mesmo jeito que a gente só vai, a gente também só se deixa levar nas coisas. E às vezes a gente só vai perceber o que aconteceu depois. E por isso que eu acho que feedback também é uma coisa muito importante, sabe? Porque às vezes quando tava ali, tava ok, e daqui a pouco não tá, daqui a pouco a gente percebe qual foi o problema e a gente não quer que aquilo aconteça novamente, assim. E eu vou achar o RPG da Formigas Comunistas, que na Formiga Comunista, e vou mandar pra vocês. Eu queria trazer desse comentário... É de Planfeto? Perdão. Não, tranquilo. Eu queria trazer desse comentário e mais diretamente no tema da live, do medo de jogador, ou do desconforto, da termo que a gente achou melhor aqui usar. Esse é um dos meus maiores desconfortos, tanto como jogadora, tanto quando eu estou mestrando. A sensação de impotência. A sensação de impotência dentro de uma mesa é o que mais me deixa desconfortável, o que mais me deixa, por vezes mesmo, com medo de estar naquela mesa. E tanto impotência como jogadora, quanto da personagem ou do personagem que eu estiver interpretando. Ou dos NPCs que eu estiver trazendo para quem está jogando. Porque a sensação de que você não tem como parar aquela situação ou desviar daquela situação é uma sensação para mim que não é inadmissível para mim no RPG, fora do RPG, e que por muitas vezes é difícil de você lidar na hora, mesmo você tendo conversado, porque é que nem como falaram também, quando inicia tanto o véu da narração, quanto quando você libera a iniciativa, são outras pessoas, e você às vezes não esperava aquilo. E essa sensação de impotência, de não conseguir desviar da situação, ou como a Rai estava falando, de você achar que você é obrigado a continuar narrando aquilo ali, porque você é o narrador, você é a narradora, é angustiante para mim. Aquilo ali eu acho que é o meu primeiro veto é esse sentimento, sabe, dentro do RPG, dentro da mesa. Nossa, e RPG é um tipo de experiência que a gente cai muito nessa cilada, porque tem os nossos amigos ali, é um negócio que você já investiu um tempo desgraçado, e aí você vai cortar a campanha no episódio 35 porque tá uma droga? Sim. Essa coragem, ela é aprendida, né? Tanta coragem pra gente se defender da situação que tá desconfortável, quanto pra gente impor uma situação que não vai... impor o lidar com a situação desconfortável, né? Eu sinto que eu tenho muito esse problema, assim, tanto de me defender, quanto de virar e falar, gente, é o seguinte, tá uma bosta pra fulana, não sei se vocês perceberam até agora, mas assim, vocês estão pegando muito pesado com o amiguinho de vocês. Nossa.
Cara, tem uma coisa. Eu gravei um podcast com a Renata e a Paula do Caquitas, mas foi para a Retropunk, foi no podcast da Retropunk. Foi uma série que eu fiz com 3 pessoas. Eu gravei com a Naomi, do Contos Lúdicos, gravei com a Evelyn, que é maravilhosa e incrível, e eu espero que todos vocês conheçam, porque a Evelyn é maravilhosa. E gravei depois com as Caquitas. E a gente estava conversando sobre responsabilidades mesmo dentro da mesa, né? E uma coisa que ficou assim muito dessas conversas, principalmente da conversa com a Caquita, é, cara, quem você está querendo enganar? Você é adulto, são 5 adultos jogando dadinho, entendeu? Teatro da mente, foda-se, sabe? Eu tenho uma preguiça desses termos super elaborados para falar uma coisa que todo mundo já sabe. Em vez de usar a imaginação, uso o teatro da mente. Eu tenho uma preguiça disso, acho que é uma complicação muito grande. E aí eu fico pensando, é tudo pra gente se enganar, que a gente não tá ali jogando um joguinho. Gente, é só um joguinho. Qual o problema de você parar 2 minutos e falar assim, gente, galera, não tá dando não. Vocês estão sendo babacas. E por muito tempo a gente tem medo de quebrar a santidade da mesa, né? A imersão maravilhosa. A imersão não pode ser quebrada nunca. Mas como é que você sabe que você não é um paladino? Entendeu? Não tem como. Você não está no Egito. Você não está no espaço. Não tem problema você parar de viajar na maionese por 2 segundos para que toda a situação seja mais agradável para todo mundo. E aí ela possa evoluir melhor. E aí eu fiquei... Porque realmente a gente tem muito medo de quebrar a imersão. E o City of Mist foi um RPG que me trouxe muito mais forte essa noção do metagaming, assim, porque a ideia do City of Mist é que os jogadores e a mestre de cerimônias eles têm mais ou menos o mesmo nível de influência no jogo, né? Então a narrativa é muito compartilhada, mas a ideia dele é que é um grupo de roteiristas escrevendo um seriado ou uma história em quadrinho, mas você vai pensar sempre dentro do jogo como tempo de tela. Então aquilo que é inútil, aquilo que não ficaria legal, aquilo que você não acha necessário apresentar na HQ, você pode passar por cima, você pode só fingir que aconteceu ou que não aconteceu, pular aquilo. Você só joga as partes que são interessantes. Então, isso já é um exercício de metagame. Você não precisa virar e falar assim, então, eu contei cada uma. Foda-se, você chega lá e pronto, as pessoas sabem. Você pulou 2 dias ou alguma coisa aconteceu. Não precisa ir nessa construção que vai suspendendo a realidade o tempo inteiro, e aí você precisa fazer o encontro das pessoas. Cada um faz seu personagem, nenhum deles se conhece. Aí tem aquele grande encontro na taverna, aí eles recebem uma missão, aí eles decidem que eles não vão para aquela missão, que era a aventura que você tinha preparado. E aí você tem que dar um jeito para fazer alguma coisa. Então, para que isso, se a gente pode sentar junto? E o City of Mist, ele traz isso. O City of Mist, ele fala, o jogo começa com todo mundo já trabalhando junto há um tempo. Então, você já cria o seu grupo, você já cria uma premissa, você já cria uma história, e você já começa lá assim, galera, a gente é isso, vamos agilizar, vamos construir junto. E essa quebra da imersão, esse metagame, que eu não acho nenhuma palavra negativa, assim, essas coisas são muito importantes. Eu acho que elas são muito preciosas, muito valiosas, e a gente tem que se valer mais delas, porque elas são... Eu estou fazendo também um podcast com o Tito, lá no Regra da Casa. A gente já fez, acho que 4 edições, 4 ou 5, chama Escudo do Jogador. A penúltima a gente gravou com a Joana Dart, não sei se vocês conhecem lá do Twitter, uma mulher maravilhosa. Ela joga Skyfall, eu acho, se não me engano. E ela é doutora em teatro, então ela chegou lá para falar de interpretação, imersão na mesa, e ela falou assim, cara, quando você tá pensando no seu personagem, você não tá atuando o seu personagem, né? Tipo, pensando no que ele vai fazer, você não tá atuando ele, então você, entre aspas, não tá imerso, você tá fazendo o metagame, mas você tá imerso na mesa. Você tá participando daquilo. Não estar imerso seria se você estivesse olhando no seu celular e respondendo seu WhatsApp, assim. Então, todas essas coisas, inclusive, eu recomendo. O último do Escudo do Jogador foi com o Luciano, sobre ler livros de RPG também. Então, enfim, falei um monte, perdão. Tudo bem, tudo bem. Mas foi ótimo. Eu quero fazer só um comentário. Renata, a noiva do Barba Azul realmente não é pra você.
Você não vai se sentir confortável jogando. Porque uma das premissas é que você não vai conseguir fazer as coisas, sabe? A impotência tá presente a todo momento durante o jogo. Sim, eu já ouvi várias mulheres falando sobre ele. Eu já sabia que eu não ia jogar. Eu não ia jogar. Tá acontecendo uma coisa, você não ter como fazer porque você não tem movimento, sabe? Não dá pra você fazer nada, você aguenta. Porque é isso. É angustiante, mas é muito bom. Pelo menos leio, vale a pena. Agora eu quero jogar esse negócio. Olha aí a mesa surgindo. Pelo menos ler é essencial. Vou pegar esse PDF aí. Cara, é muito legal, assim, e eu vou citar uma parte do livro que ele tá falando com a pessoa que vai narrar, sabe? Uhum. E ela fala que quando você tá narrando é pra você ser tipo os homens e tratar as mulheres como os homens tratam. Ai, que horror. Pois é. Então, pois é. Eu ia ler isso, eu já ia embora, entendeu? Não vai lá. É aflitivo. Mas, eu anotei duas coisas aqui da fala da Rai, porque esse argumento da quebra de imersão, ele é tão contraditório de falar assim, você não pode interromper para não quebrar a imersão, porque assim, pelo menos para mim, não sei se para vocês ou para outras pessoas jogadoras, quando ativa algum tipo de gatilho ou desconforto meu dentro da mesa, eu já não consigo mais ter imersão. Se eu continuar a mesa como se nada acontecesse, não falar nada com ninguém, e ficar aguentando, suportando aquilo ali, eu não tô imersa no jogo mais. Eu tô só fingindo. Eu tô só fingindo que eu tô imersa. Então, no momento que aconteceu aquilo dali, algo grave, ou às vezes só pra mim que incomodou, eu já não tô mais imersa. Então, falar que isso quebra a imersão já é contraditório. Porque eu ficar suportando aquela situação não é imersão. Já não é mais imersão. Outra coisa que o contrário da imersão seria essa dissociação, né? Que você já começa a fantasiar com não estar ali, assim. Isso. E aí isso é uma coisa que a gente... Isso é uma coisa que tipo, não é nem que a gente faz isso conscientemente. O nosso corpo faz isso sozinho para tirar a gente desse momento, né? Desculpa, continua. Exatamente. Não, por favor. É exatamente isso. Nossa, e a outra coisa que eu anotei... outra coisa que eu anotei foi só uma pergunta. Porque você falou assim, a pergunta que foi respondida foi quem você tá tentando enganar. Na hora veio na minha cabeça assim, e quem você tá tentando agradar fazendo isso? Sim. Nossa! Ai, Renata, você é maravilhosa, meu Deus do céu. Nossa, deixa eu os outros comigo, vocês são todas maravilhosas. Ai, meu Deus. A Cecília também, que já mandou um negócio que eu também nunca tinha pensado, meu Deus. Umas filosofias que a gente tá aqui pra dropar a verdade. Pois é, gente, pois é. Desculpa, eu tô lendo o chat, aí eu me perco, gente. Não, sabe, dizem que eu sou multitask, mas não sou não, é mentira. Todo mundo pensando, assim. Foi bem isso mesmo. A gente jogou a pergunta, começou a vir os questionamentos na nossa cabeça. Assim. Pois é. Pois é, cara, assim... É um rolê muito louco, assim. Vocês estavam falando e eu tava pensando... Porque direto eu falo que eu não consigo me lembrar de momentos muito desagradáveis que eu tive com RPG. Só que eu lembrei de momentos muito desagradáveis que eu tive com RPG. E é uma questão que... Aí eu vou falar da questão da impotência, porque eu, Carolina, não tenho problema de ter um jogador que não... Um jogador não. Ter um personagem quando eu estou jogando que não consegue fazer algo. Contando que eu saiba que isso vai acontecer. Contando que eu sei que a impotência, ela tá... ali na experiência que eu vou viver. Agora, quer me deixar com raiva? Eu ir jogar alguma coisa e eu não conseguir fazer, tipo, por motivos, vozes da minha cabeça, e eu não saber que isso vai acontecer. Eu saio muito revoltada da mesa. Vocês não têm noção, eu saio muito revoltada. Essa coisa da impotência me fez pensar que eu, como narradora, eu gosto muito de ameaçar os jogadores com isso, sabe? Tipo, deles se colocarem em situações em que não tem o que fazer, assim. Isso é um perigo iminente nos meus cenários, eu acho, quando eu tô jogando um jogo mais pesado, assim. Porque
é a consequência direta de você ser, vamos dizer assim, eu não quero falar obtuso, mas tipo, você ser inconsequente é que você vai se colocar numa situação em que não tem saída, assim. Você tá sempre com. Mas isso também é um chamado para criatividade, né? Será que não tem saída mesmo? Será que não dá para você ter esse jogo de cintura de bolar um negócio novo e tal? Mas os Apocalypse Engine, eles são muito voltados nessa impotência de não tem move para isso. Então isso não vai afetar a história como você gostaria. E é isso que dá essa constrição, né? Ele dá o sabor do jogo, assim. Eu até gosto mais dos jogos que são mais restritos do que são super amplos, porque eu acho que eles ficam tem mais textura, assim. Quando eu tô jogando um PBTA, na verdade, eu penso que se não tem move pra isso é porque acontece. Também. Então, mas eu fico pensando... Putz, esqueci o que eu ia falar. Peraí. Você tava falando um negócio sobre... Quando... sim. Quando... Uma coisa que eu descobri que eu não curto não é uma questão de impotência, mas também é. Eu não curto aquele tipo de jogo que, se eu encarar o problema, eu vou necessariamente morrer ou sofrer ou entrar em desespero. Então, nem todo chululu é assim, mas muito chululu é assim. Então, e eu acho que principalmente os chululus mal narrados são assim, porque aí vira uma parada de você não pode fazer absolutamente nada. Não pode nem ficar um pouquinho maluquinho assim. E eu acho que me incomoda. Por isso que eu tava jogando o Pulp, né? O Pulp e o Chululu. E eu achei mais legal, porque você tem mais possibilidades de fazer coisas. Mas não é que eu não goste de me ver numa situação em que eu não tenho saída, ou que eu goste de me ver não podendo fazer as coisas. É que eu não me relaciono com a ideia de que há algum conhecimento que não vai ser acessível para mim. E foda-se. Então, eu vou morrer. Eu jogo essas mesas só morrendo, porque eu vou lá, eu vou conhecer o conhecimento e acabou. Então, para mim, passou a ser uma coisa que me afasta desse tipo de terror. Outra coisa que eu descobri também, com o tempo, é que eu não gosto de todo tipo de terror. E a gente tem alguns livros muito famosos, por aí, algumas coisas muito impressionantes de terror que não batem comigo. E não é nem que não me dão medo ou que o medo seja desagradável. É só que aquelas histórias eu não me relaciono com elas de nenhuma maneira. Então eu tenho muito mais, hoje em dia, eu olho com muito mais interesse para uma história tipo Frankenstein, que é uma construção muito lenta, que vai colocar em xeque o papel de uma parada que na filosofia chama... que assim, tem uma parte da filosofia que fala que a mulher é a única mulher biológica, ela é a única pessoa que vai ter acesso à verdadeira criação. Então, a alma da mulher vive dentro dela e para os homens, a alma dos homens vive fora deles. Então, eles precisam criar arte. Então, a mulher pare e o homem cria arte. Né? Essa é a grande filosofia. E tem... Eu estou rindo, desculpa. Não, isso existe, isso é tão comum que você tem, por exemplo... muitos escritores falam sobre isso. E aí você tem, por exemplo, o Frankenstein, da Mary Shelley, que é uma contração. É tipo, olha, homem, você tentando criar uma vida e se equiparar a Deus aqui, e é essa merda que você cria. Então, é isso aqui que você está chamando de arte. E a Mary Shelley, ela tem essa... Eu estou estudando muito a Mary Shelley agora, gente. Me deu um negócio no Frankenstein. Mas eu penso assim, esse tipo de história de terror, que é uma história que vai mexer com coisas mais filosóficas, com coisas que eu relaciono mais e que vai trabalhar imagens que trazem um desconforto que não é aquele desconforto mais na minha cara, mas desesperadamente querendo me afetar de qualquer maneira, que seria, por exemplo, O Chamado, um filme japonês desses que quer que eu acabe no chão chorando em posição fetal, com todas as luzes acesas. Eu me identifico muito mais. E eu tenho muito mais medo de explorar esse outro tipo de terror, porque aquele tipo de terror que é na cara, que é só agressivo, ele me paralisa. Eu não lido bem com ele. Então, eu não vou jogar aquilo.
E eu acho que entrar no terror passa muito também por reconhecer que existem várias nuances de terror e existem várias coisas ali dentro que podem te dar medo e várias formas de explorar esse medo e o medo dos jogadores também. Não sei, como eu disse lá mais cedo, assim, você não precisa ser babaca. Você pode, se alguém fala que tem um problema com isso, você pode contornar acessando esses medos parecidos de uma maneira que não seja direta e agressiva e que vá ter o mesmo efeito. Porque existem outras narrativas de horror, outras formas de causar medo. Então, até que Mary Shelley tá aí. Pois é, assim, em primeiro lugar, eu quero dizer que isso que você falando sobre o rolê da filosofia me lembrou das minhas aulas de psicanálise que eu ria. Mas tudo bem. Eu tinha muita crise de riso quando falava que a mulher só se tornava mulher quando ela tinha um filho, porque o filho ia ser o falo imaginário. Gente, Ai, meu Deus. Assim, eu entendo o que ele queria dizer, mas não. Começa a falar de psicanálise aqui, não, que aí vai virar outra live e você vai ter que ficar comigo aqui até as 8 da noite. Ok, vamos ignorar essa parte. Vamos para uma outra coisa que eu queria falar e a Rai foi no caminho, assim. Uma coisa que eu me deparei quando eu comecei a pensar, quero narrar horror, quero ler mais, que eu comecei a ler muito. Eu não gosto de ler livros muito compridos, eu gosto de ler contos. Então eu comecei a ler muitos contos, comecei a ler muitos RPG de horror. Uma coisa que eu me deparei que me deixou desgostosa, acho que é a melhor palavra, é como se vários RPGs que querem abordar temas mais sérios, que querem abordar temas de terror, de horror, que querem trabalhar com aquilo que incomoda o jogador, ele não te traz ferramenta ou exemplos de como fazer isso. Uhum. E isso é uma coisa que eu me deparei principalmente quando eu tava lendo Cult. Apesar de eu achar sensacional a ideia, de achar o livro a coisa mais linda do universo intergaláctico, porque eu acho sensacional, eu adoro esse tipo de arte, eu adoro gore, eu adoro esse tipo de coisa, me deixou muito incomodada isso, assim, porque ele só fala, conversa com seus jogadores e vai lá que vai dar bom. E tipo, não, querido, assim, o seu papel, ainda mais um livro desse tamanho, é também educar quem tá lendo o livro a narrar aquilo. Porque a gente não tem, não é que não tem, mas tem muito pouco material que eduque as pessoas a fazerem isso. Então a gente tende a ir com vozes da minha cabeça, por vezes recorrendo a um tipo de mídia, e essa mídia pode ser livro, pode ser filme, etc., que é super mainstream, que por vezes não vai ser legal, sabe? A gente só vai estar jogando as coisas e vai ser uma bosta, assim. E aí eu vou falar da Noiva do Barba Azul de novo, porque como vocês podem perceber, eu sou muito apaixonada pelo livro, eu sou muito apaixonada por tudo aquilo. E que livro lindo do meu coração. Que a Noiva do Barba Azul já traz uma pegada um pouco diferente. Mesmo que durante o livro você tenha os exemplos que são poucos, você tem um complemento, que é o livro dos quartos, sabe? Dos cômodos. Que o livro te traz como fazer isso de uma forma... Eu gosto de falar que é uma forma poética, sabe? Como você... qual que é a palavra? Como você fazer o medo emergir de uma forma poética. Como você trazer... É o que a Rai estava falando. Você traz elementos que, por vezes, eles podem ser só um som que você ouve, ou pode ser só uma metáfora para o que você quer falar, e tá tudo bem, sabe? E usar isso. A imaginação também, né? Das pessoas, né? Mas eu tenho sentido muita falta disso, sabe? De algo que eduque mesmo, que ajude. E tem livros que são super... Eu vou falar de Cult de novo, né? Obviamente, porque é o que tá na minha cabeça, porque eu tava lendo ele há pouco tempo. Na verdade, eu ainda tô lendo, porque o livro é muito grande. Que ele não traz isso, sabe? E aí me lembrou uma outra coisa, que é um dos motivos também pelo qual eu queria que eu convidei vocês pra essa discussão. É porque eu tava numa discussão há um tempo atrás com uma pessoa que não é legal, mas a gente ignora isso, que ela tava falando mal de Cult. Não, eu não entrei na discussão porque a pessoa tava falando mal de Cult, não. Por mais que eu sei que pareça. Não foi por isso. Mas essa questão de, tipo, como é difícil lidar com... Tanto como é difícil lidar com esse medo, como que, por vezes, é mais fácil só ignorar ele, sabe? Só ignorar aquilo que tá causando o desconforto e falar que é ruim. E não necessariamente é ruim. Eu não sei. Eu tenho na minha cabeça que a gente pode trazer tudo, como eu já disse uma vez. Tudo que causa desconforto pode estar ali, contando que a gente saiba lidar, assim. Mas eu tenho sentido muita falta de coisas que eduquem, assim, que deem exemplos, que tragam uma discussão acerca disso. Porque, no geral, é tipo, vai lá, faz o que vozes da sua cabeça tá te falando. Talvez dê certo, talvez não. Vai saber, você descobre no meio do caminho. Eu acho muito foda quando o jogo descreve descreve os tipos de cena que costumam rolar nele, né?
E são cenas pesadas, com potencial traumático para o player, ainda que ínfimo, mas potencial traumático. E ele não reconhece no texto que tem esse potencial, assim. Que aí eu fico muito em Mundo das Trevas, que infelizmente é o que eu mais jogo, e eu lamento isso todo dia. Mas ele tem essa coisa de justamente listar cenas, e essas cenas são complicadíssimas. Tipo assim, uma visita num Elísio, né, que é a reunião dos vampiros lá, com vampiros mais velhos, ela é um negócio, assim, horrível, assustador. Você tem potencial de não sobreviver muito grande. Mas o jogo não trata como isso. O jogo trata como um negócio corriqueiro, que é social e tal. E é tipo... o que eu gosto de narrar vampiro é que eu trabalho com essa base de ser um vampiro você tá correndo risco de vida o tempo todo. Entre os seus, entre os que não são seus. E dentro disso, a gente vai tentar ser minimamente um bichinho minimamente funcional e feliz, assim. Mas o livro não traz isso. Isso é o que eu, como narradora, com meu conhecimento de mesas seguras, com meu conhecimento de terror, com meu conhecimento de romance arlequim, com toda a minha bagagem cultural, isso é o que eu gosto de trazer no jogo. Mas é por isso que eu bato muito na tecla que não dá para ficar jogando com qualquer pessoa, porque se a pessoa não tem... eu não sei necessariamente o cara lendo aquilo ali, o que ele tá tirando, porque o livro ele não fecha a experiência, ele faz uma experiência super ampla, recheada de situações complicadas, assim. Essa do Elísio é a mais leve, né? Porque o que é cheio de ideias ali é de jeitos horríveis para o personagem morrer. E ser torturado, e perseguido, e fazer coisas horríveis e tal. Eu vou citar Cult de novo, porque isso é algo que eu tava conversando com uma amiga minha quando eu tava lendo, assim. Porque, ok, ele vira e te fala que é um RPG de horror, terror e tal, e que as coisas vão ser difíceis. Aí, de repente, ele começa a te dar exemplo, e que eu fiquei, mano, por que você não colocou nem que tinha um alerta de gatilho aqui, sabe? E que é umas coisas muito absurdas, assim. Do tipo, ele te dá um exemplo que é uma frase, né? Que é explícito de estupro. Do nada, assim. Ele tá te dando um exemplo. Pois é. É o tipo de coisa que, assim, eu consigo passar por isso porque eu gostei do sistema, mas eu fico, mano, pra quê? Sabe? Nossa, pra quê? Tem gente que é desnecessariamente agressivo, né? Sim, enquanto... Aí eu vou falar da Noiva do Barba Azul de novo, obviamente. A vida funciona assim. Pra mim, Carol. É muito bem Olha, escrito, alguém volta no VOD, conta quantas vezes a Carol fala do livro do Barba Azul. E do Beba toda vez que a Carol fala Barba Azul. Enfim. Mas o Barba Azul é muito mais bem escrito em relação a isso. Muito mais aquilo, né? Foi escrito por mulheres, mas a gente deixa isso, né? Deixamos essa aí. A diferença é bem fundamental, eu acho. Sim. Tanto é que estamos aqui discutindo isso e somos o quê? 4 mulheres, né? Pois é, porque assim, no livro dos cômodos da Noiva do Barba Azul, no início de cada cômodo, claro, no livro fala isso, mas no início de cada cômodo, ela fala o que aquele cômodo vai abordar. Então, o cômodo pode abordar, por exemplo, a maternidade. Ele pode abordar questões de beleza. Então, você vai ler o negócio tendo ideia do que você vai encontrar, sabe? E se você não quiser abordar aquilo durante a sessão, você simplesmente não lê, você ignora. Ou você não cria isso, assim. E eu penso, mano, por que outros livros não têm isso? Por que isso não é mais desenvolvido? Para que até mesmo, se a gente tá falando em questão de conforto, segurança e afins, até mesmo que a leitura ela seja confortável. Porque aquilo, apesar de eu não ter sentido a agonia que eu senti lendo o Cult, eu senti mais agonia lendo A Noiva do Barba Azul do que eu senti com o Cult. O Cult é muito mais tipo, pá! Sabe? Olha um exemplo, o que você pode fazer? E não é tão legal. O que acontece? Quando a coisa é horrível, você dissocia. E quando a coisa é acolhedora, você tem imersão, entendeu? Ah, é verdade. Nossa, olha. Nossa, eu estava trabalhando num livro muito bom. É um livro que vai relacionando... É um livro de terror que vai relacionando a ideia das bruxas com a ideia das mulheres lésbicas, ou que, de qualquer maneira, não estavam interessadas em homens. E é uma ficção, né? Então ela vai pegando várias coisas assim e construindo. É um livro em inglês. Só que o terror nesse livro é sobrenatural, assim, é fenomenal. É tipo, ela entra num quarto e aí ela abre a porta do quarto achando que tem alguém ali, né? E aí a descrição é assim, ela não viu aquela menina ruiva parada na porta
com os olhos injetados, ela não viu mesmo. Aquilo ali não era produto da imaginação dela, ela não estava vendo aquilo. Ela não estava vendo as coisas da cama, tipo, os móveis todos levantados acima do chão, ela não estava vendo a sombra. Então, ela vai descrevendo assim de um jeito que, lendo aquilo lá, eu fiquei com muito cagaço, apavorada, né? Trabalhando no livro, então eu tinha que continuar lendo, mas eu fiquei com muito medo. E não foi um negócio agressivo, não foi um medo desesperador, e é um livro que fala de coisas muito duras, porque é um livro que fala de violência contra a mulher, é um livro que fala de estupro, é um livro que fala das bruxas que foram torturadas e foram queimadas, e vai relacionando isso de um jeito muito bonito. Mas ela coloca o terror de um jeito tão foda. E o que é mais legal é que toda cena é sempre uma mulher, que é um fantasma ou alguma coisa assim, e todas essas cenas de medo do fantasma da mulher se aproximando, elas são precedidas ou são ou acontecem logo antes, ou precedem uma cena de violência com um homem, ou de que aparece um homem como uma ameaça, assim, de qualquer maneira. E é fenomenal, porque aí você sai daquele pavor sobrenatural e aí você entra no pavor de verdade. E aí que o livro faz isso muito bem. E eu acho que prestar atenção nesses nuances para fazer essas relações... Olha aqui, você estava com medo desse fantasminha? Olha esse homem. Então, é muito bom. Dói, porque é verdade. Inclusive, aquele quadro atrás da Cecília ali, de vez em quando, me dá um susto. Que bom, eu acho. Não, é ótimo. Mas é porque eu tava trabalhando no livro dessa mulher que aparecia assim, de repente. Eu olho e meu Deus, uma mulher. Eu queria trazer três coisinhas rápidas, antes que eu esqueça. Uma, assim, já que vocês estão trazendo livros, né, meio que fazendo as propaganda, assim, das abordagens legais, eu vou ter que exaltar aqui o Kids on Bytes, que é o sistema que eu jogo, que é da campanha principal da Rumores Sinistros, que é outro canal que eu participo, que, assim, o livro inteiro, ele tem, assim, a parte de mecânica é isso daqui, em relação a todas as discussões importantes de como você vai narrar, como você vai jogar, o que tem nisso daqui, como fazer de forma mais inclusiva, e em relação a personagens assim, em relação a personagens do espectro autista, como abordar isso daqui. Tipo, o livro quase inteiro falando sobre essas questões de como você vai narrar, como você aborda, como você vai trazer inclusão, diversidade dentro do sistema, do que qualquer outra coisa. E até nas aventurinhas que são sugeridas, que não é para falar assim, nossa, Kids on Bikes, é só... O máximo que acontece é o bicho-papão debaixo da cama. Não, são aventuras pesadas, mas também estão todas ali com os avisos. Isso aqui fala sobre isso, isso e isso. A faixa etária indicada é essa daqui. Vai ser falado sobre isso, isso e isso. E ele te dá toda a liberdade de adaptar, assim como a Carol experienciou comigo na mesa que eu narrei, lá na mesa das Minas. Eu peguei uma aventura e fiz toda uma adaptação em cima dela, justamente para abordar assuntos que eram pesados, de forma que não ficasse assim, vou explorar isso daqui de forma gráfica, o mais pesado possível, e é isso daí, sabe? Kids on Bikes, fica aí essa indicação também, indicação minha. E uma segunda indicação que eu queria fazer vou te apresentar, Cecília, uma mana minha que participa comigo no videocast, que é a Mima, que vou apresentar vocês, porque ela teve uma experiência com um vampiro, que ela parou de jogar vampiro, justamente porque a experiência dela, de quem narrava, era o oposto do que você falou que faz. Que o que mais incomodou para ela foi justamente essa sensação de que ela não poderia estar se divertindo e estar bem em momento algum, porque era o tempo todo as pessoas buscando matar umas às outras, trapacear, mentir, trair, torturar, era o tempo todo isso, e não trazia isso de uma forma responsável, né? Usar aí o tema um mal da live.
É o mal da herança dos anos 90 desses jogos, assim, esse tipo de narrador e jogador que a diversão deles é a sacanagem mútua, né? Só que assim, se todo mundo sentou na mesa e falou, vamos jogar PVP, é PVP, tá, galera? Vai ser PVP, beleza? PVP. Se não rolou esse papo, você não vai ser, saca? Você tá sacaneando todo mundo que tá ali. Pois é. Já vou trocar os contatos de vocês aí, entendeu? Vai que rola uma mesa de vampiro. Eu falei que E a terceira coisa... juntar 3 pessoas e me chamar, eu narro, viu, gente? Tá, eu tô aqui, ó. Olha aí. Eu tô aqui. Me candidatei já. Os vampiros saindo ao vivo. E a terceira coisa que era só um comentário do chat mesmo que eu queria trazer, que eu adorei. Do Vergonha Alheia, que é Seminário, o medo do jogador e responsabilidade emocional. Ou Diálogo e debate sobre a noiva do Barba Azul. É isso aí. Nossa. Não, eu tô sofrendo bullying. Porque teve uma outra ali, quer ver, ó. Domingo de manhã, que é do Bagulho. Até eu devo ter lido errado, mas é isso, ó. Domingo de manhã você ouve uma batida na porta. Você abre esperando uma testemunha de Jeová. Encontra a Carol ali, dizendo: Oi, você já leu a noiva do Barba Azul? Call out. Isso, gente. Pra mim, isso se chama bullying, tá? Entendeu? Amei muito. Muito bom. Como é que eu posso fazer? O sistema é maravilhoso, cara. Ele é maravilhoso. É um dos meus sistemas favoritos no momento. E eu gosto de muitos sistemas. Muitos sistemas. Ele é... VTBA tem um negócio meio mágico, né? Tem. O pior é que tem, sabe? Você conhece um, aí depois você já entrou nas drogas. Você não precisa fazer mais nada, não. Aí você quer ver como é que cada um deles adaptou as tropes do universo dele para as regras. Aí você fica... Eu vou ler tudo. O Cicaró é o arauto do Barba Azul, eu sou o arauto do Serial Mist. Eu tenho falado dessa merda de Serial Mist em tudo lugar que eu vou. Eu quero muito jogar Serial Mist também. Eu também, aí, ó, convida a gente. Assim. É aquela, né? Se organizar direitinho, todo mundo narra. Nossa, tem o problema é ter que organizar, né? O negócio é que a organização é que tá em falta, assim, né? O PDF já saiu pros apoiadores? Testemunhas aqui de 2 mesas já. Já tem uma mesa de Barba Azul e uma de vampiro aqui já. Ó, eu tenho PDF porque eu apoiei, então se pá rola de jogar aí, ó. Quando eu ler. Que talvez demore. Porque assim, eu tenho um projeto pra outubro, novembro, que é começar uma campanha de Star Trek. Por motivo, é minha série favorita e eu nunca narrei nada de Star Trek. Então eu preciso fazer isso pra ficar em paz comigo, sabe? É uma boa. E eu quero fazer um último comentário, que é algo que eu lembrei, eu esqueci, eu lembrei de novo, mas tem a ver com uma fala da Cecília antes, assim. Que é... E vai de encontro com a questão de sistemas de RPG. É que eu tenho pensado muito também que às vezes é mais legal você escolher um sistema do que outro para narrar, dependendo do que você quer jogar. Por causa das ferramentas que o sistema traz para lidar com as coisas, sabe? Tipo, sei lá, se eu quero narrar Chululu. Meu Deus, eu não tô conseguindo falar mais, tá difícil. Chululu. Às vezes, sei lá, pro que eu quero, faz mais sentido eu escolher rastro do que escolher chamado, ou o contrário, assim. E de pensar nisso também, porque eu falo isso porque eu era a pessoa que narrava uma coisa só e adaptava pra tudo. E eu cheguei um momento que eu fiquei tipo, é legal, mas não, gente. Tem sistema próprio para determinadas coisas, eles vão trazer ferramentas próprias para lidar com isso. E eu acho que isso super também vai de encontro também com o que a pessoa pode fazer dentro do sistema, sabe? Que vem com a questão daquela possível impotência que possa ter. Porque às vezes o sistema não é para aquilo, ou às vezes ele é para aquilo também. E conseguir lidar com isso, sabe? Sim. Cara, eu vou narrar Audaciosamente Indo em algum momento, assim. Eu tenho que terminar de ler ele, porque eu tenho ele também. Audaciosamente Indo. Eu ainda não recebi, eu acho. Eu também não. Em algum dia a gente tem esperança que a gente receba, assim. Porque é lindo demais. Uma hora demais. Chega. Eu joguei com o... Como é que é o nome do escritor, gente? Eu joguei com ele narrou pra gente. Eu lembro, eu acho que assisti, talvez, não sei. Mas Audaciosamente Indo é, ó, amorzinho. Mas galera do mal, então, a gente tá chegando nos finalmente, assim, últimos recados. Tá difícil falar, meu Deus. Eu fico empolgada e eu esqueço como fala, é difícil. Ou porque eu sofri bullying, eu não sei também, é possível. Pode ser. Pode ser, né? Então, eu acho bem provável.
Últimos recados que vocês querem dar. Vamos na ordem de novo, Cecília, Rai e Rê, que aí vai na ordem alfabética. Eu deveria ter deixado o overlay assim também, mas eu não deixei não, funciona dessa forma. É assim que funciona, gente. Eu bato sempre na tecla de, se você tá jogando com a galerinha aí, é uma oportunidade única de, tipo, vocês abrirem a alma uns pros outros, falarem das coisas que vocês mais gostam, então joguem com acolhimento, com esse espírito de vou ter uma tarde legal com essas pessoas. E se todo mundo tá na mesa com esse espírito, tipo, ruim a mesa não vai ser. Talvez ela não seja épica, mas ruim ela não vai ser. Se vocês entrarem em ceciliareis.com.br, tem minha lista de todas as tranqueiras que eu tô fazendo, porque não são poucas. E na parte de RPG lá tem o link dos meus financiamentos coletivos. Eu tenho um financiamento coletivo de mapas de RPG e um de tokens de RPG. Tá bem legal. A minha ideia... O de tokens acabou de começar, o de mapas já tem umas coisinhas lá. E a minha ideia é dar ferramentas legais pra gente fazer streaming, jogar e tal. E me ajuda a pagar as contas, então tá baratinho. E no mais, tem lá o link do meu Twitter também, quem quiser me seguir. Eu não falo muito, mas eu tô online aí, eu vou aparecendo às vezes. E valeu pela mesa, foi ótimo, gente. Eu que agradeço. Eu tô pegando o link aqui pra mandar. Ai, é você. Ah, sou eu. Nossa, perdão. Falei, gente, não dá. Eu estarei daqui a menos de 20 minutos. A gente vai abrir uma live lá no meu canal. E essa live é uma parada muito foda que vai acontecer. Silvane Neri e Diego Azevedo. Silvânia da Bahia, Diego é do Rio Grande do Norte. Eles escreveram um curso chamado Entre Sertão e Mar. E eles dão... Eu fiz esse curso, eu fui aluna do playtest desse curso. Assim, abre muito pouco, tá? Porque os dois trabalham em 337 coisas. Abre muito pouco. Quando abre, tem 4 ou 5 vagas. Então, é muito raro de você conseguir fazer esse curso e vale muito a pena vocês irem ali olhar, tá? Porque é um curso sobre criar um jogo, criar jogos, na verdade, criar narrativas de RPG que tratem sobre o Nordeste, mas que tratem sobre o Nordeste de uma maneira que não seja falando só da seca, da religiosidade, da pobreza. Então, imaginar e reinventar narrativas nordestinas. E eles fazem isso criando um jogo em conjunto com a galera, e é muito incrível. Então, eu recomendo muito que vocês vão lá no meu Twitch, twitch.tv/RayGalvão. Eu faço 1 milhão de coisas, e logo depois que terminar esse negócio Entre Sertão e Mar, vai ter eu, Carol e Renata do Caquitas lá falando sobre RPG de panfleto, um outro vício que compartilhamos. Então, hoje tem muita coisa acontecendo e eu prefiro ir avisando aos pouquinhos, assim. Então vão lá, assistam esse negócio, vai ser uma aula incrível, os dois são muito foda. Eu não tenho como expressar para vocês o quão feliz eu tô que a Sil virou para mim e falou: Raíssa, vou fazer no seu canal, se vira aí. E eu não vou aparecer nessa live, eu vou entrar lá, vou dar boas-vindas, vou avisar pro pessoal o que tá acontecendo e vou largar a Sil e Diego fazendo um negócio desse enquanto eu assisto e absorvo junto de vocês falando no chat. Então, por favor, vão lá, porque vai ser foda, vai ser incrível, vai ser demais. Vai ser maravilhoso, gente. Renata. Ei. Então, estou muito feliz, já vou começar agradecendo mesmo esse convite. Eu achei sensacional estar na presença dessas mulheres maravilhosas, então muito obrigada. E se vocês querem encontrar aí mais conteúdos que eu tenho produzido, os meus conteúdos vocês podem encontrar todos nesse arroba que tá aí no meu Instagram. Meu Instagram é esse, a barra do meu canal aqui na Twitch é esse, e também lá no TikTok, tudo esse mesmo arroba, podem me procurar por aí. E os videocasts estão lá no YouTube da Contos Errantes. Todos os nossos videocasts estão lá, de jogos, de debates, as nossas conversas estão todas lá, inclusive participações da Carol por lá estão também, lá no nosso YouTube. E se vocês já quiserem estar aí no canal da Twitch, no meu canal da Twitch, porque em breve estou aí nessa empreitada solo. Então, e a minha frase final é: apoiem uma mana nerd. É isso.
Toda certeza, assim, agora é minha vez. Se vocês quiserem estar aqui amanhã a gente vai estar aqui conversando sobre narrativa compartilhada. A Renata vai estar novamente, a Rai vai estar novamente, aí o Pedro vai se juntar a gente pra gente conversar sobre esse tipo de narrativa que é minha paixão maior desse universo intergaláctico. Como eu disse, eu tô aqui jogando, às vezes, GTA RP, fazendo meu personagem morrer e sendo meio uma batata, porque é isso que eu faço. Tem um nome, se chama as Odisseias da Mika, porque todo dia é uma coisa diferente. Tipo, eu tentei pular de paraquedas esses dias, eu não consegui abrir o paraquedas, aí tiveram que vir me resgatar, só que não dá pra me resgatar. Tiveram que pegar meu corpo, jogar ele do prédio que eu tava pra eu ser resgatada. Esse é o tipo de coisa que vocês vão encontrar aqui. No mais, o quê? Não sei. Me sigam no Instagram. Blá, blá. Tá difícil. Me sigam no Instagram, caso vocês queiram, porque lá eu posto foto dos meus gatos, da minha cachorra, coisa de RPG e coisas depreciativas, porque sim, e meio niilistas. E no mais, é isso, gente. E sigam a Gencom, se hidratem, façam terapia e sejam felizes. Eu acho que eu dei meu tchau. Meu tchau é sempre estranho. Tchauzinho, gente. Ah, e antes disso, né? Muitíssimo obrigada por estarem aqui, por terem aceitado o convite. Eu tô nervosa, porque são só mulheres maravilhosas aqui junto comigo. Verdade. Foi ótimo, gente. Que bom. E lembrem de entregar os tickets, por favor, porque isso é muito importante. É só ir lá no link da atividade, que eu vou achar ele aqui de novo e vou mandar de novo. Olhem o RPG das Formigas, porque o RPG das Formigas é super legal, apesar dele ser estranho. São coisas legais pra gente conhecer, pelo menos eu acho. E é isso, galerinha do mal. Agora sim, tchau. Muito obrigada por todo mundo que estava aí. Até a próxima.